Admiração pelo seu trabalho. Bom dia, Gata Show, Breno, Daniel e todo mundo que nos acompanha pelo Jogada Primeiro Tempo. As informações do Fortaleza, a gente traz uma quentinha, de última hora. O Fortaleza acertou a contratação do atacante Vitinho. Ele tem 24 anos, vem do Tijuana, lá do México, e vai atuar no Fortaleza pela temporada 2026 por empréstimo, e o Tricolor de Aço tem a opção de compra. O atleta estava até o dia 18 de janeiro jogando pela equipe mexicana. Foi inclusive a última partida dele, teve um jogo lá contra Tijuana, contra Atlético São Luís, o empate em 1-1, e aí ele estava em atividade no mercado, o que facilita para o Tricolor de Aço. Além disso, ele é atacante, atua pela ponta direita, mas é canhoto. Então facilita que ele possa fazer ali as duas extremidades do ataque, que é um dos problemas do Fortaleza atualmente em relação às contratações. Ele chega aqui domingo e aí ficam as expectativas para o dia da estreia dele. Ele já está em atividade, chegando no domingo, vai treinar durante a semana e a gente vai até observar se na próxima semana Carpini pode, inclusive, relacioná-lo pensando já no Clássico Rei. O atleta iniciou nas categorias de base do São Paulo, passou pelo Tijuana, pelo Atlético São Luís, também lá do México, estava pelo futebol mexicano desde 2022 e agora retorna ao Brasil, Gata Show. Inclusive, quem quiser acompanhar os detalhes dessa informação, está lá no diariodonordeste.com.br/jogada, todos os detalhes para você que quiser acompanhar. Você publicou agora, né, Fernandinho? Eu tô lendo agora. Agora. Você falando e eu lendo aqui ao mesmo tempo. Eu vou confessar, meus amigos, que eu não conheço o Vitinho. Mas sabe por que você não conhece? Que a gente também não, e o torcedor? Porque ele nunca atuou no profissional no Brasil. Ele saiu do Sub-20 do São Paulo. Do São Paulo com 24 anos, não foi? No Sub-20. Não, ele tem 20 não, anos. Ele tem 24. 24, né? Mas ele jogava começou... no Sub-20 do São Paulo, Denise. Quando ele foi atuar no México, ele atuou no Atlético São Luís, como disse a Fernanda, por 3 temporadas, e no Tijuana por 1 temporada. É um jogador jovem, é um jogador que a Fernanda destacou que ele joga, ele é canhoto, apesar de jogar pela direita, mas é mais ou menos o que fazia o Marinho. Por quê? Porque ele é aquele cara que puxa pro meio para finalizar de perna esquerda. Então, é um jogador que também não é tão alto de estatura, tem menos de 1,70 m e que é também aquele jogador mais slim, né, mais fininho. É o tipo de cara que, de fato, na ponta costuma ali dar trabalho pro adversário, costuma infernizar. Óbvio que a gente tá falando baseado no geral, né? A gente não sabe exatamente como é o Vitinho e vamos conhecer quando ele chegar por aqui. Mas dá pra perceber claramente que o Fortaleza está mudando totalmente seu perfil de contratação. E quando eu falo em mudar perfil, não é não trazer medalhão ou jogador já consagrado para trazer jogador desconhecido. O Fortaleza está mudando, inclusive, na faixa etária. Os jogadores que estão chegando, o Ronald, Mailton, o Vitinho agora, todos abaixo de 30 anos. O Rian também. O Rian também. Porque uma das críticas ano passado do torcedor era que o Fortaleza tinha um time com idade mais avançada, mais elevada. Então hoje o perfil é outro, são jogadores menos conhecidos e mais jovens, jogadores que buscam seu lugar ao sol. Já teve isso antes, eu lembro que logo no começo, naquele início do projeto dos últimos 7 anos que o Fortaleza começou, que o Fortaleza ficou numa Série A, em algum momento o Marcelo Paes, na época, dizia isso: a gente traz jogador que tem fome, que quer aparecer, que quer crescer com o Fortaleza, especialmente na época do Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni chegou para fazer a Série B. O discurso era esse, do perfil: trazer jogador que queira crescer junto com o Fortaleza. E naquela época deu muito certo. O Fortaleza fez uma Série B histórica em 2018, inclusive sendo campeão. Agora, isso garante uma repetição daquilo? Claro que não. Mas mostra que o Fortaleza está fazendo, de fato, uma mudança total de perfil. Tem a ver também com a questão financeira? É claro que tem. O Fortaleza teve uma queda financeira muito grande com o rebaixamento. Agora, ainda assim, deve ser a maior folha da Série B. Deve ter o maior investimento da competição. Mesmo assim, o Fortaleza está tentando garimpar, está tentando pinçar ali, buscar no mercado jogadores muitas vezes fora do radar, mas jogadores que têm uma boa condição física, jogadores que estão querendo ainda um crescimento e por isso querem aparecer, querem se mostrar dentro do futebol brasileiro. E o Vitinho, classicamente, é isso, porque a gente olha o currículo dele, ele não atuou no futebol profissional no Brasil, só na base, já saiu direto pro futebol mexicano. Então esse cara vem querendo mostrar a cara dele no mercado brasileiro. Repito, não conheço o jogador, não sabemos exatamente as principais características dele, mas o Fortaleza está buscando um cara que vem aqui para tentar, na primeira participação dele no futebol profissional, dentro do futebol brasileiro, vai tentar se mostrar, despontar aí. Então, pelo menos com vontade, ele deve chegar ao possível. Dani, Vitinho do Tijuana. Denise, seguinte, em relação à posição dele, é claro que essa é uma das posições mais carentes no elenco do Fortaleza. Fortaleza hoje tem um ponta no seu elenco, eu digo dos principais, né, dos profissionais, que é o Moisés.
Thomas Rocco recebeu ali oportunidades, mas ele é da base, está sendo integrado agora ao elenco profissional. Foi uma posição que o Fortaleza perdeu muitos jogadores e precisa urgentemente reforçar. Tanto é que jogadores de meio de campo estão sendo utilizados ali, improvisados, atuando como ponta. É o caso do Pochettino, Lucas Crispim e outros jogadores, né? Sobre o Vitinho, Denise, eu tava dando uma olhada aqui nos números dele. Vou confessar pra você que nunca acompanhei o Vitinho, nunca vi ele atuando, mas os números dele, principalmente lá no Atlético São Luís, me chamaram a atenção. De ser um ponta que é bem participativo em gols, né? Lá em 2023-24, ele fez 8 gols e deu 4 assistências, ou seja, participou diretamente de 12 gols, um número bem interessante em 36 partidas. E na temporada 24-25 foram 7 gols e 3 assistências, 10 gols em 30 jogos. Nessas duas temporadas ele foi muito bem. Foi negociado com o Tijuana e eu tava dando uma olhada que nessa temporada, 2025-26, ele jogou poucos jogos, né? A maioria dos jogos lá da equipe ele tava no banco de reservas ou sequer foi, né, relacionado. Não sei exatamente se ele passou por algum processo de lesão, se foi alguma questão de falta de adaptação ao novo clube, mas é um jogador jovem, como o Breno destacou, 24 anos. Acho que é uma contratação interessante, até pelo molde do negócio que a Fernandinha trouxe. É empréstimo com opção de compra, ou seja, é um jogador que o Fortaleza pode adquirir os direitos futuramente. Acho que vale a aposta. Acho que é um jogador que pode agregar, sim, em uma posição, repito, muito carente, que precisa urgentemente de peças ali para fazer a dobradinha com o Moisés. Moisés do lado esquerdo e agora, por hora, Vitinho do lado direito. Bora aguardar, né? Esse atacante Vitinho aí que estava no Tijuana do México. Informação aqui da Fernanda Alves. Mais detalhes lá no nosso caderno Jogada do Diário do Nordeste. Fernandinha, tem algumas posições que faltam ainda mais, hein, Fernanda? Exato, ainda faltam. O Fortaleza precisa contratar pelo menos um lateral esquerdo, como já está resolvendo em relação à ponta direita. Inclusive, você que nos acompanha, a gente traz aqui a lista dessas contratações que precisam ser feitas. São 2 laterais esquerdos, eram 2 pontas direitas, mas agora só precisa de mais um para ficar ali, fazer a dupla com o Vitinho. Tem um ponta esquerda para fazer ali dupla com o Moisés e mais um centroavante, já que o Kaique tem contrato encerrando de empréstimo no meio de 2026 e o Barreiro precisa ali de uma reserva, já que ele é o titular na equipe de Thiago Carpini. O Fortaleza tem tido dificuldades no mercado em relação a achar essas peças, principalmente o lateral esquerdo. É uma posição muito difícil de encontrar dentro dos moldes que o Fortaleza precisa, em relação à questão financeira principalmente. As pedidas têm sido muito altas no mercado e o setor ali, o senhor Beru Martins, o Bruno Caos e o Vitor Bastos estão nesse processo de busca ativa, mas observando também o que entra dentro do limite financeiro do Fortaleza. Gata Show. Show de bola, meus amigos. O que é que vocês estão achando, né? Concorda aí, o Brenão? 2 laterais, 2 pontas direitas, Nossa Senhora, um ponta esquerda, um centroavante, mas já tem o Vitinho, agora ponta, é só né? mais um ponta direita, porque a informação foi agora de manhã. Tá. Quando a gente chegou pro programa, né? Pronto. Por isso Só que mais tá um, pronto. Só pra gente atualizar. Tá, assim, beleza. É isso. Que falta muita gente chegar no Fortaleza, eu não tenho dúvida nenhuma, né? O Dani já tinha destacado. O Fortaleza está improvisando um monte de jogador em funções diferentes porque tá faltando. Os laterais esquerdos é evidente. Você não tem mais o Mancuso, que estava fazendo na esquerda. O Everson foi embora. O Diogo Barbosa negociou rescisão. Você vai colocar quem por ali? Bruno Pacheco rescindiu. Precisa de lateral esquerdo, você não tem a menor dúvida disso. Na direita, o Fortaleza tem o Mailton caindo bem, mas talvez pudesse pensar em outras. Chegou o Paulinho agora também, né? Que é um jogador mais jovem. Mas na esquerda ele precisa. Quando você vai para os pontas, de fato, ele perdeu também os pontas que ele tinha. O Moisés tá jogando, muitas vezes até alternando, vai para um lado, vai para o outro, mas é o único cara que você tem ali, de fato, de origem, então ele precisa mesmo de ponta direita. A contratação do Vitinho é muito pensando nisso, e eu acho que precisa de mais peças, inclusive, para o ataque, especialmente se o Carpini for utilizar o mesmo esquema que a gente estava vendo no ano passado, com os pontas que o Vojvoda usou, que o Paiva usou, que o Palermo também, porque os pontas, Denise, como é muito desgastante na questão de 1 contra 1, tem muito enfrentamento, você precisa trocar. Então não é só ter o ponta titular da esquerda e da direita, você tem que ter opções a mais. Então acho que ele pode trazer até mais do que um ponta direita, ele pode trazer até outras peças para o ataque. Você vai para centroavante, a Fernanda citou o Barreiro, e o Barreiro ainda tem uma situação de que a qualquer momento pode chegar uma proposta que leve ele. O Olímpia já tentou e não deu certo, mas o Olímpia não desistiu. Outras equipes podem estar observando, então o Fortaleza pode perder o Barreiro a qualquer momento.
Você vai arriscar. O Kaique, ele tem feito participações e eu acho que o Kaique não tá ainda no ponto que precisa estar pra ajudar de fato o Fortaleza, sabe? Eu ainda vejo, ele fez um gol interessante naquela partida contra o Quixadá, mas eu vejo o Kaique muitas vezes até... Me parece que ele corre um pouco errado, não se posiciona tão bem quanto necessário. E a bola muitas vezes queima no pé dele, sabe? Bate ali na canela e escapa. Eu vejo ainda algumas dificuldades no Kaique, que eu acho que pode ser apenas uma questão de adaptação, mas ainda não consigo ver ele adaptado totalmente. Então acho que precisa mesmo de centroavante, porque se de repente chega uma proposta e o Fortaleza tem que vender o Barreiro, porque tá precisando arrecadar mais e os jogadores estão aí, ninguém é negociável, né, no clube. Se chegar uma proposta interessante, vai levar. E o Barreiro é um cara que eu acho que hoje tem mercado. Então, eu acho que é bom você ter mais uma peça, mais uma opção como centroavante. Concordo com as opções que estão aí. E a gente vê que o Fortaleza está precisando, no mínimo, né, se a gente parar para contar, de umas 6 peças para chegar, ou mais. Estou colocando por baixo, para que o Carpini tenha um elenco mínimo para trabalhar e não precisar estar improvisando tanto para as competições que ele tem pela frente. Bora saber o que o torcedor tá achando?